Amigo do canal Pesquise, o teste capa é um teste utilizado para avaliar a concordância entre um juiz com ele mesmo ou um juiz com outro avaliador para variáveis qualitativas. E se você quer aprender a fazer esse tipo de análise de uma maneira muito rápida e melhor, 100% gratuita, você caiu no vídeo certo. Então vem comigo que eu te mostro. Bom, se você quer aprender a fazer o teste capa, seja muito bem-vindo. Você está aqui no canal Pesquise. O meu nome é Heitor Marcos de Honório e eu vou te mostrar como fazer essa análise de uma maneira muito fácil, muito rápida, com apenas 2 cliques. Então, antes de mais nada, como sempre, não custa nada para você. Já te peço um voto de confiança. Já clique no curtir aqui embaixo. Se é novo por aqui, seja muito bem-vindo. Faça já a sua inscrição clicando no botão vermelho aqui embaixo e compartilhe esse vídeo com colegas que, assim como você, precisam fazer análise de concordância dos dados de pesquisa. E para fazer essa análise, como eu disse para vocês, é muito fácil, tá? Então, antes de mais nada, eu vou abrir aqui para vocês aqui uma planilha no Excel. Eu tenho aqui uma planilha no Excel com dados hipotéticos de pesquisa, tá? Então, claro, adapte o seu trabalho a essa realidade. E nessa pesquisa hipotética, eu tenho aqui alguns sujeitos da pesquisa, alguns pacientes, e os examinadores tinham que avaliar esses pacientes com relação ao diagnóstico da doença que eles tinham. E uma doença que pode ser facilmente confundida com outras, por exemplo, é a cachumba, que pode ser confundida com a meningite ou com a dengue. Então, um mesmo examinador, ele avaliou um conjunto de pacientes com relação às condições clínicas, aos exames que eles tinham, e ele tinha que dar um diagnóstico, dizendo se esses pacientes tinham meningite, dengue, cachumba. Então ele fez o diagnóstico, esse mesmo examinador, num primeiro momento, que eu chamei aqui de examinador antes. Mas a análise de concordância ela pode ser feita de um examinador com ele mesmo, que é o que nós chamamos de calibração ou análise de concordância intra-examinador, mas essa análise também pode ser feita de um examinador com outro examinador, que nós chamamos de análise de concordância inter-examinador. E aqui nessa planilha que eu apresento para vocês, a gente tem as duas possibilidades. Por quê? Eu chamo de examinador 1, né, que fez a análise antes, e esse mesmo examinador ele avaliou os mesmos pacientes, vamos supor que 3 dias depois, de uma maneira aleatorizada, randomizada, para que ele não lembrasse do que ele tinha indicado na análise anterior, e aí depois esse mesmo examinador deu o diagnóstico para os mesmos pacientes um período depois. Metodologicamente, o ideal é que isso seja feito 1 semana, 10 dias depois, para que você de fato esqueça o que você tinha indicado antes. É que aqui, claro, o quadro clínico mudaria, então nesse exemplo hipotético aqui não se aplica. Tá? E aí ele diagnosticou esses pacientes um tempo depois. Aqui eu fiz dessa maneira para simular uma análise de concordância intra-examinador. Né? Então, pegue os dados da sua pesquisa, adapte a esse exemplo hipotético aqui que eu estou mostrando para vocês. Tá? E aí, depois, eu também posso fazer a análise de concordância do examinador 1 com outro examinador. Examinador que eu chamo de examinador 2, né, que também fez essa mesma análise desses pacientes. E vamos supor que esse examinador fosse um expert na área. Então, normalmente, quando a gente faz essa análise, um examinador de uma pesquisa, ele faz a sua análise de concordância com alguém que é um especialista na área para verificar se, de fato, ele está concordando com um especialista ou alguém que, de fato, sabe diagnosticar de uma maneira precisa pacientes nessa condição. Tá? Então, é importante nós fazermos essa análise de concordância intra e inter-examinador para saber, primeiro, se o juiz concorda ele com ele mesmo, se ele é coerente com os conceitos que ele tem, e depois a análise inter-examinador para saber se ele concorda com outros pesquisadores, porque às vezes ele é coerente com ele mesmo, mas ele cria resultados da cabeça dele, né, que não são compatíveis com a realidade. Então é importante mostrar que ele concorda com outros juízes, normalmente um especialista na área. Tá? E para fazer a análise é muito fácil, é baba. Você vai abrir o Jamov, olha, eu já estou com o arquivo aberto no Jamov aqui. E a única coisa que você vai ter que fazer quando você tiver o seu Jamov instalado, você vai ter que ir lá nos módulos do Jamov e instalar um módulo novo. Você vai aqui na biblioteca do Jamov e na biblioteca do Jamov você tem que instalar, eu vou até mostrar aqui, o meu já está instalado, tá?
Deixa eu achar ele aqui. Aqui, ó. Esse módulo chama MedDecide. Tá? Então, nesse módulo, você vai conseguir fazer a sua análise do teste capa. Tá? Então, você vai clicar aqui no disponível, vai procurar esse módulo MedDecide, tá? E nesse módulo, você vai conseguir fazer a sua análise. Então, estou descendo aqui. Deixa eu achar, porque são muitos módulos no Jamov e são todos gratuitos, tá? Você pode instalar aquele que você julgar que é oportuno para o seu trabalho, enfim. Então aqui o MedDecide, o meu já está instalado. Para você não vai aparecer instalado, vai aparecer instalar. Você clica, ele faz a instalação rapidinho e não tem problema. E aí, com o módulo instalado, você vai clicar nele aqui, como eu vou clicar agora, né? E vai clicar aqui na Integrator Reliability, tá? Clica aqui e aí pronto. Agora basta você selecionar as variáveis que você quer fazer a análise de concordância. Como eu disse, em um primeiro momento eu quero fazer a análise de concordância intra-examinador, ou seja, ele com ele mesmo. Então eu vou clicar aqui no examinador antes, examinador depois, seleciono os dois, segurando a tecla Shift no teclado e pum, jogo aqui para o lado. E ele já faz o cálculo do teste capa para mim, mostrando que eu tive 97% de concordância, né, nas análises que foram feitas desse juiz com ele mesmo, eram 31 pacientes, com um índice capa de 0,94. Na verdade, o capa é um valor que vai de 0 a 1, e quanto mais próximo de 1, nós entendemos que melhor é a concordância. Em pesquisas na área da saúde, a gente aceita como um capa bom, valores acima de 0,8. Valores de capa abaixo de 0,8, eles mostram uma concordância que não é tão boa, né? Normalmente em pesquisas na área da saúde. O que eu costumo dizer é que a análise de concordância, ela é uma análise preliminar em um estudo clínico ou uma pesquisa que demande diagnóstico dos pesquisadores para esse tipo de variável, porque o pesquisador ele só tem o sinal verde para fazer a pesquisa quando ele mostra que ele concorda com ele mesmo. Poxa, eu não posso diagnosticar um paciente com dengue hoje e exatamente o mesmo paciente daqui a uma semana, com as mesmas condições, diagnosticar com cachumba. Quer dizer, eu preciso concordar. Então, se eu não estiver concordando de maneira satisfatória, para tudo, a equipe tem que fazer um processo de calibração, de treinamento para alinhar parâmetros para que haja uma concordância aceitável. Tá? Mas nesse caso aqui isso não é um problema, porque aqui eu tenho uma concordância boa aqui do juiz dele com ele mesmo, né, de 0,94. Então é um bom capa. E aí o juiz fica animado, porque ele concorda com ele mesmo, né? E aí ele já imagina, ótimo, então eu posso agora fazer as análises da minha pesquisa toda, né? Só que aí depois é importante também fazer a análise do capa inter-examinador. Então agora eu vou tirar esses dados do examinador 1 depois, né, na análise do capa intra, e agora eu vou colocar o segundo examinador, que é um juiz, que é um expert na área, para verificar se esse examinador 1, na primeira análise que ele fez, ele concordou com o examinador 2 e pum, jogo para cá. E quando eu jogo para cá, eu percebi que o capa caiu muito, foi 0,44. Né? Então, nessa análise inter-examinador, os juízes não estão concordando. Isso é um problema, porque muitas vezes um pesquisador ele precisa fazer a coleta de uma amostra grande de dados, e se ele não estiver concordando com outros juízes, ele até pode estar calibrado com os conceitos dele, mas provavelmente ele está calibrado com conceitos equivocados no diagnóstico, porque ele não concorda com outros juízes, nesse caso aqui, um especialista da área. Então é importante que os pesquisadores parem para calibrarem conceitos para uma análise mais precisa. Tá? E aqui, só para mostrar no Jamov o que a gente pode fazer também, nós podemos gerar uma tabela de frequências, e nessa tabela de frequências, algumas informações são importantes porque mostram, olha, o examinador 1, em um caso, diagnosticou como cachumba, né? E em 4 casos, o examinador 2 também diagnosticou como cachumba. Tá? O examinador 1, perdão, em um caso não, aqui, o examinador 1 diagnosticou como cachumba e o examinador 2 como cachumba também, foram 4 casos. Que o examinador 1 diagnosticou como cachumba e o examinador 2 diagnosticou como dengue, foi um caso. O examinador
um diagnosticou como dengue e o 2 como cachumba, 2 casos. E aí vai. Aqui você tem essa tabela com as frequências, né? Mas o mais importante é que nesse caso a calibração não foi muito boa. Então, é importante, de novo, que o pesquisador entenda que a análise de concordância é uma análise preliminar. Normalmente meus alunos me perguntam de uma amostra total de uma pesquisa, quantos por cento ele deve utilizar para fazer essa análise de concordância intra e interexaminador. Normalmente de 15% a 20%. Então, se o pesquisador vai utilizar uma amostra de 100 pacientes na sua pesquisa, ele, antes de fazer a coleta final dos dados, né, antes de começar a coletar esses dados da pesquisa, ele tem que primeiro fazer a análise de concordância com 15% a 20% dos pacientes, ou seja, 15 a 20 pacientes, né? Já que é um número redondo, 100. E aí ele faz essa análise de concordância intra-examinador, ele com ele mesmo, para mostrar que ele está coerente com seus próprios critérios. E ele faz uma análise de concordância inter-examinador com outro juiz, para mostrar que ele também concorda com outro especialista da área ou com outro colega de trabalho. E a partir do momento em que ele tem um índice kappa acima de 0,8 nas duas análises, intra e inter, só aí ele tem o sinal verde para examinar todos os outros pacientes, os outros 80. Se um desses valores de concordância estiver abaixo de 0,8, para tudo, a concordância não está legal, significa que esses juízes, esses avaliadores do trabalho precisam se calibrar de acordo com os conceitos para acertar mais no diagnóstico. Né? Fazem um treinamento, fazem reuniões para padronizar conceitos, padronizar métodos de diagnóstico e a partir daí eles voltam, fazem o kappa de novo, intra, inter e se tiver com sinal ou com valor acima de 0,8, só aí de novo eles têm o sinal verde para fazer a análise final. Então entenda que normalmente uma análise de concordância ela não é feita a posteriori numa pesquisa, ela é feita no início de um trabalho para dar, como eu disse já, o sinal verde para a equipe fazer todas as análises. Tudo bem, amigo do canal Pesquise? Disse para você que era muito fácil fazer essa análise no Jamov, então se você gostou, clica no curtir aqui embaixo e compartilhe esse vídeo com colegas que, assim como você, talvez também precisem fazer a análise de concordância aqui no Jamov. A gente se vê então em um próximo vídeo, um breve vídeo aqui no canal Pesquise, mas até lá, como sempre, pergunte, mas para responder, pesquise.